Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. A Carta aos Efésios se divide em duas partes, são dois blocos. O primeiro, capítulos 1, 2 e 3, e o segundo, 4, 5, 6. Assim, o nosso texto de hoje finaliza a primeira parte, iniciada no capítulo 1, verso 3, com um grande hino sobre as bênçãos espirituais, sobre 6 bênçãos espirituais em Cristo. E finaliza-se o bloco nos últimos versos do capítulo 3, versos 20 e 21, com um hino. Após o hino inicial, que compreende os versos 3 ao 14 do capítulo 1, temos uma oração, uma prece, onde ali manifesta-se uma prece de agradecimento. O autor agradece a Deus pela fé e o amor dos destinatários da carta que ele ouviu falar. Ou seja, isso revela que ele não conhece esses primeiros leitores da carta aos Efésios e não há uma relação pessoal entre ambos. Por isso ele diz, ouvi falar. E assim ele agradece a Deus numa oração por essas coisas que ele ouviu falar. No final da primeira parte, estamos no nosso texto de hoje, temos também uma oração. Então a primeira parte começa com um cântico, um louvor a Deus pelas 6 bênçãos espirituais e em seguida uma oração. Agora na parte final temos uma oração finalizando com um cântico nos versos 20 e 21. Então vamos analisar esta oração que finaliza essa primeira parte da carta aos Efésios. Essa oração é diferente da primeira. A primeira ele agradece, uma prece de agradecimento. Esta segunda é uma prece de petição. Ele faz um pedido a Deus. E nos versos 14 e 15 há uma introdução à oração. A oração começa no verso 16, mas nos versos 14 e 15 há uma introdução onde ele, em primeiro lugar, apresenta-se a sua postura, não necessariamente mecânica, de dobrar os joelhos, num movimento mecânico, mas numa postura de humildade em que o dobrar os joelhos simboliza submissão, humildade diante da grandeza de Deus. E no segundo momento, ele se iguala a todos aqueles que tomam o nome de Deus, que a gente vai explicar o que significaria esse tomar o nome de Deus. Então, o primeiro verso, o 14, diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, a causa que ele já vem apresentando e fecha agora na primeira parte da carta, que é o mistério de Deus revelado, a união entre gentios e judeus, formando um povo só, uma família só, um corpo só. Então, uma vez estabelecido isso, ele agora se põe de joelhos diante do Pai. De quem é o Pai? Que Pai é esse? Que Deus é esse? Aquele de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Tomar o nome indica aqui uma origem, assim como nós usamos o nome do nosso ancestral e o nome que usamos indica a nossa origem, usamos o nome dos nossos pais para indicar que somos originários deles. Assim, ele quer indicar com esse aqui toma o nome, tanto no céu quanto na terra, ele quer indicar que esse Pai, diante do qual ele dobra os joelhos, é o Criador de todas as coisas que estão no céu e que estão na terra. Então, a expressão tomar o nome indica
origem, geração, ou seja, todas as coisas que estão no céu e estão na terra foram criadas por este Pai, por este Deus, por Deus único, a qual ele então dobra o joelho e vai fazer a prece. Então, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui a ideia, tudo aquilo que foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Aí começa a oração, então, no verso 16 até o verso 19. Esta oração ela é dividida em 3 partes. Essas 3 partes são regidas por uma expressão grega, chamada, ou a expressão ou o termo, o vocábulo é rina, que vai ser traduzido por para que ou a fim de. Mas tanto a fim de como para que vão indicar uma mesma palavra no grego, rina, que vai indicar a finalidade, o propósito. Então, está no verso 16, o início da oração, para que, verso 18, a fim de, e no verso 19, para que. Então, 3 divisões dentro da oração, mas a prece, o pedido, na realidade é um só. É um pedido que se desdobra em outras questões, mas o pedido é um só. Vamos lá. Então, verso 16, para o primeiro para quê? Primeira finalidade. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Bem, então, antes dele expressar o pedido propriamente dito, o centro do pedido, o pedido propriamente dito, ele então apresenta na sua oração que esse pedido requer a manifestação da riqueza da glória de Deus. E que esse pedido será realizado pelo poder de Deus que fortalece aqueles a quem ele dirige o alvo do seu pedido. E como que esse poder de Deus vai agir nos leitores da carta aos Efésios para que a oração seja então cumprida? No homem interior. No homem interior não significa uma divisão do ser humano em partes, mas significa uma parte do seu desejo, a fonte do seu desejo. A parte interior vai indicar a origem da vontade do homem, de onde, como Jesus disse no Evangelho de Mateus 15, ou Marcos 7, que é da onde saem os desejos do coração. Então, o agir de Deus com o seu poder, segundo a sua riqueza em glória, agirá nessa fonte da vontade do desejo do homem. Como ele fará isso? Pelo Espírito Santo. Então, antes dele apresentar o pedido, ele diz que esse pedido só poderá ser realizado porque Deus é rico na sua glória. A gente vai entender na oração o que significa a glória de Deus. E porque ele tem poder. E esse poder vai agir no centro da vontade do homem, que está no seu interior, pela ação do Espírito. Verso 17. Aí ele chega no centro do pedido. Assim, e é assim, por causa disso, assim, habite Cristo nos vossos corações. Mais uma vez, remete para o interior. O homem interior, representado aqui pelo coração, como a sede dos sentimentos na antiguidade teológica, na teologia judaica antiga. Assim, habite Cristo nos vossos corações. Então, a oração, o centro da oração, o pedido central é que Cristo habite no homem interior, no coração daqueles que estão lendo ou ouvindo a carta. Bem, esse habitar de Cristo no homem interior não é um habitar pela razão, pela racionalidade, mas é um habitar pela fé. O receber Jesus no coração
é um ato de fé. Não é feito pelas razões, pela racionalidade, pelas implicações do raciocínio, mas é uma ação da fé. Então, assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. E uma vez habitando Ele em nossos corações pela fé, estejais vós arraigados e alicerçados em amor. O grande alvo de Cristo habitar nos corações, no homem interior, pelo Espírito de Deus, porque Deus tem poder e Ele é rico na sua glória, é fazer que este homem, este ser humano, homem e mulher, haja no amor. Cristo habitar nos corações significa viver o amor de Cristo, que ele vai destrinchar mais para frente. E aí ele vai utilizar duas metáforas. Uma da natureza, da flora, né? Arraigados, ou seja, raiz firme, e alicerçados, metáfora da construção civil. Então, habite Cristo em vossos corações, pela fé, não é pela razão, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor pela qual Cristo vai gerar habitando em nossos corações não pode ser derrubado ou destruído ou acabado. Se esse amor estiver arraigado, pode soprar o vento que for, que a árvore não vai cair. Bem, quais exemplos poderíamos utilizar para exemplificar esse vento que balança a árvore e que ela vai cair se a sua raiz não estiver firme? Por exemplo, perseguições, maledicências, o mal feito contra nós pode balançar-nos e nos fazer desistir de amar. Mas se estivermos alicerçados, não importa o vento que venha. Se nós estivermos arraigados, não importa o vento que venha ou o terremoto que venha, estaremos firmes no propósito de amar, porque Cristo habitando no nosso homem interior, Ele regerá as nossas ações, as nossas vontades. Continuando, verso 18, o segundo rina, o segundo a fim de, ou para que, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, o desejo, a oração, o ponto central da oração é que Cristo habite nos nossos corações. Mas qual é a razão, o porquê, qual é a finalidade, qual vai ser o fruto, o resultado de Cristo habitar em nossos corações? Vai ser que nós vamos compreender a plenitude, a completude do seu amor. Então ele vai usar aqui as expressões de largura, comprimento, altura e profundidade. É uma forma de expressar a totalidade, a plenitude, também utilizada no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 11, versos 8 e 9. Você poderá lá conferir para observar que não é uma ilustração nova para descrever a completude, a plenitude, a totalidade do amor de Cristo. Ou seja, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo e compreender e conhecer, saber e experimentar, para que a gente saiba a totalidade do amor de Cristo na sua plenitude, é necessário que Cristo habite em nossos corações e não sejamos demovidos do amor pelas circunstâncias externas que vêm contra nós, de forma a nos arrancar como árvores ou derrubar como se fôssemos um prédio. Bem, e aí ele diz, apresenta o terceiro rina, o terceiro para quê? A terceira parte. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
É interessante que na carta paralela a Efésios, que é a carta aos Colossenses, em que nós já tratamos em vídeos anteriores, que lá o mistério de Deus tem outro conceito, diferente de Efésios, que na carta aos Efésios o mistério de Deus é a união de judeus e gentios. Aqui também a gente observa uma pequena diferença também em relação à carta aos Colossenses, em que lá é dito Cristo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na carta aos Efésios, dirige-se ao crente, que é possível o seguidor de Jesus, aquele que tem Jesus habitando no seu coração, que está arraigado, alicerçado no amor e compreendendo a plenitude, a totalidade do amor de Cristo, ele pode então ser tomado de toda a plenitude de Deus. Enquanto na carta aos Colossenses, em Cristo está toda a plenitude de Deus, na carta aos Efésios, na oração do autor, ele vai dizer que é possível sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas como que essa plenitude de Deus se manifestará na vida do discípulo? Pelo amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que vai além da racionalidade, da capacidade de entendimento ou da capacidade de compreender ou buscar uma explicação do porquê que eu amo apesar de sofrer o dano, por que eu amo uma pessoa apesar dela falar mal de mim, por que eu faço bem a alguém que me prejudica. Ou seja, o amor de Cristo vai além de todo o entendimento. E é esse amor de Cristo que vai além de todo entendimento, que não podemos descrevê-lo por razões de contrapartidas ou de interesses, é que está a plenitude de Deus. Então, segundo o autor da carta aos Efésios, na sua oração, em que Cristo habite em nossos corações, o seu alvo para nós é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E ser tomado de toda a plenitude de Deus implicará numa vida de amor igual à de Jesus. O amor de Cristo, na sua altura, no seu comprimento, na sua largura, na sua profundidade. Ou seja, na sua totalidade. Não acredito que ele esteja usando hipérboles, exageros para nos motivar simplesmente. Eu acredito que ele acreditava que pelo Espírito de Deus no homem interior, Cristo habitando no homem, é possível viver uma vida de amor, caminhando na busca da semelhança de Cristo. Claro, resguardadas as devidas proporções, não termos sermos o próprio Cristo, mas na caminhada em direção a Cristo, a imagem de Cristo, podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, como ele diz aqui, pelo poder de Deus, pela sua riqueza em glória, pela ação do Espírito no nosso interior, na sede das nossas decisões e vontades, que é expressa aqui pelo coração. E aí então, após essa oração maravilhosa, uma oração que muitas vezes falta na igreja, uma oração em que pede a Deus que sejamos cheios do amor de Cristo. E quanto mais pedirmos a Deus que sejamos cheios do amor de Cristo, mais tomados pelo amor de Cristo nós seremos. A igreja precisa orar, oração semelhante a essa, para que sejamos tomados do amor de Cristo. Sejamos cheios do amor de Cristo, para que o Espírito de Deus haja no interior do homem, dentro do nosso coração, na sede da nossa vontade, para expressarmos esse amor de Cristo que excede a todo entendimento. É uma oração que precisa acontecer diariamente na igreja, o desejo de viver o amor de Cristo. E esse amor de Cristo não fica nas palavras, nas pregações de domingo no púlpito, num discurso, numa teoria, numa utopia apresentada para os outros, que às vezes o pregador mesmo não vive. Mas esse amor de Cristo é uma prática cotidiana na vida da igreja, que
pode ser até expressa no culto de domingo ou no qualquer culto que a igreja venha fazer, mas só terá força se esse amor for vivido no dia a dia, na prática da igreja, ao longo da semana, nos dias que se seguem. Precisamos orar para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se assim for, e se isso acontecer, viveremos o amor de Cristo em toda a sua plenitude, altura, largura, comprimento e profundidade. Diante de uma oração tão maravilhosa como essa, ele termina com um louvor, com um cântico. Há muitos cânticos na carta aos Efésios, como há muitos cânticos, muitos hinos no Novo Testamento. Eu já disse em vídeos anteriores, não temos no Novo Testamento um livro de cânticos, como no Antigo Testamento tem o livro dos Salmos. Mas no Novo Testamento temos muitos hinos, muitos cânticos que estão entrelaçados nos textos, que estão entrelaçados nas cartas e muitas vezes não podem ser observados ou notados porque a tradução não mantém a rima ou a poesia. E muitas vezes o editor, o tradutor não apresenta a divisão em versos que poderia nos ajudar a indicar, a saber que é um hino. Algumas partes sim, alguns editores sim, mas em muitos casos não, como por exemplo esse dos versos 20 e 21, que é um hino de louvor, onde ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É muito interessante como que às vezes os versos da Bíblia são citados isoladamente. Isso é um perigo, porque podemos fazer a Bíblia dizer o que nós quisermos. Isso é um perigo, porque podemos com ela justificar com frases ou versículos qualquer pensamento que tivermos. Alguém poderia então apresentar um pensamento, uma petição, uma oração, qualquer que seja, e citar o verso 20 dizendo: olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aí a pessoa aplica a sua petição ao pedido de alguma coisa. Vamos imaginar que ele está pedindo para construir um prédio ou para comprar um carro ou qualquer outra coisa. Aí ele fala: olha, Deus é poderoso para te dar um carro melhor ou fazer um prédio maior. Assim ele cita o verso 20 para justificar um pensamento de uma prece que ele está querendo convencer as pessoas. Isso é um grande perigo, porque o verso 20, quando ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, é aquilo que ele pediu na oração. Habite Cristo em vossos corações. Que vocês tenham a compreensão e o entendimento de toda a plenitude do amor de Cristo. Que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Aí a gente olha uma oração como essa e fica: mas o quanto disso eu posso viver? O quanto desse amor de Cristo eu posso praticar? Quanto que é possível para mim andar nas pegadas de Jesus numa vida de amor? Aí sim se aplica o verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a ação de Deus em fazer mais do que pedimos ou pensamos está relacionada à petição feita no contexto, na oração aqui apresentada: habite Cristo em vossos corações. Assim, a gente utiliza o texto dentro do seu contexto. Assim, a gente utiliza uma afirmação como essa do verso 20 dentro daquilo que foi dito do verso 16 até o 19. Assim a gente interpreta a Bíblia, e não selecionando versículos, frases, para justificar um pensamento que a gente apresenta e consolida, tenta fortalecer ou ratificar o nosso pensamento com uma frase, com um versículo da Bíblia que não está na Bíblia ratificando o pensamento que nós apresentamos.
Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos respeitar o texto, respeitar a Bíblia. E se quisermos fazer isso, digamos para as pessoas, eu vou aqui forçar a barra e vou usar um texto fora do contexto para justificar o meu pensamento. Fale claramente para os seus ouvintes o que você está fazendo, mas não faça e omita para que não se dê a entender que o que está escrito no texto confirma aquilo que você acabou de dizer, que não está de acordo com o contexto. Assim, o hino termina. A ele seja, a ele quem? Ao Pai, que criou todas as coisas no céu e na terra, que é capaz de fazer mais do que isso que nós estamos pedindo, habite Cristo em vossos corações. A ele seja a glória na igreja. E como essa glória de Deus, pois ele disse lá no início da oração, ele, aquele, o Pai, de quem toma o nome a família no céu e na terra, é rico em glória, segundo a sua riqueza em glória. E que esta glória se manifeste na igreja. Como? Pelo amor de Cristo. Vivendo o amor de Cristo. A glória de Deus está na cruz. A glória de Deus está na morte de Jesus. A glória de Deus está no amor revelado na sua completude, no seu ápice. Assim, a Ele seja a glória na igreja. Essa glória de Deus tem que ser manifestada na igreja. E se manifesta pela prática de amor da igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, não apenas para aqueles primeiros leitores ouvintes da carta aos Efésios, lá do século I, mas em todas as gerações, a glória de Deus se manifesta na igreja. Para que em todas as gerações, Cristo habite em nossos corações. Para que em todas as gerações, possamos compreender e entender a plenitude do amor de Cristo, que excede todo o pensamento, e que este amor nos tome e tenhamos a plenitude de Deus na prática do amor. Não apenas na geração dos primeiros leitores da carta aos Efésios, mas em todas as gerações, para todo sempre. E aí nós temos o final, amém, o assim seja, a confirmação. Que o Senhor nos ajude e que esta oração se realize nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Que de fato Cristo habite em nossos corações e conheçamos o amor de Cristo. Amém.